Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Só podemos ser curados daquilo que fomos feridos. Às vezes Deus nos fere para nos mostrar o que estava oculto dentro de nós, porque o mal oculto é pior do que uma ferida exposta. E a vida é assim, cheia de lutas, situações que aparentemente vencemos, mas que muitas vezes armazenam dentro de nós pequenas mágoas, traumas, raízes ocultas, e elas precisam ser removidas, extraídas. E esse processo é doloroso, mas necessário. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a disciplina que cura, a disciplina que cura. E a primeira chave que eu quero e preciso deixar no seu coração é: Deus fere e também cura. Jó capítulo 5, verso 17 ao 18 diz: Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Andar com Deus é entender que muitas vezes Ele mesmo fará a ferida e também irá trazer a cura. Na verdade, é um privilégio passar por esse processo com Deus, porque o mundo, as situações, as amizades e relacionamentos ruins também nos ferem, mas nos fere deixando dentro de nós raízes de amargura, traumas, mágoas, como eu disse no início, mas Deus nos fere para nos curar. Essa é a diferença. E o problema dos traumas, seja eles de algum negócio, um projeto que deu errado, seja ele de algum relacionamento conturbado, uma quebra financeira, não sei, são infinitas possibilidades. O problema está quando temos a falsa sensação de que vencemos aquilo, mas na verdade isso não aconteceu. E ao invés de termos uma cicatriz de algo que vencemos, temos uma ferida oculta, interna, só esperando outra situação acontecer, um gatilho para vir para fora e causar mais dor, mais sofrimento. E essa ferida é na alma, é aí, nas suas emoções. Por isso eu digo que é um privilégio passar por esse processo de cura em Deus. E a Bíblia é clara. Veja o que lemos: porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Essa é a frase de um amigo de Jó, quando ele estava passando por suas perdas, seus traumas. E quantas pessoas passam por perdas, conflitos no casamento, na vida financeira, mas não se permitem alcançar a consciência do que está oculto dentro delas. E o amigo de Jó estava tentando trazer essa consciência para ele. Para ser curado por Deus, você precisa permitir que a consciência venha à tona. Sabe, a ferida de Deus não é algo superficial, inútil. Ela é profunda e eficaz. Ela não vai ser tratada em um simples culto de domingo. Ela vai ser tratada à luz da Bíblia, a luz que ilumina tudo aí dentro e mostra tudo que está fora de lugar. E isso só vem se você se relacionar com Deus através de um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Esse relacionamento vai te mostrar o que verdadeiramente está errado e o que de fato precisa ser feito daqui para frente. Eu não posso fazer isso. Só o relacionamento com Deus e o Espírito Santo pode fazer isso. Então permita. Não seja refém do orgulho. Abra o seu coração, sua mente para o que Deus quer fazer aí dentro de você. Nós só podemos ser curados daquilo que fomos feridos. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: não resista, mas se sujeite ao processo. O autor de Hebreus citou esse mesmo trecho, tentando nos ensinar sobre a disciplina, sobre a como perseverarmos, sabe, nessa disciplina. Veja, Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 7. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Abre aspas. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, não desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Nós precisamos aceitar a disciplina de Deus.
É para a disciplina que vocês perseveram, ele continua, Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Se eu pudesse responder essa pergunta, eu diria que é o filho orgulhoso. Quem é o pai? Quem é o filho a quem um pai não corrige? Ele tenta corrigir o orgulhoso, mas ele não consegue. Na verdade, o que o autor estava tentando nos mostrar é aquilo que o amigo de Jó tentou mostrar para Jó. Que o processo de disciplina de Deus é doloroso, sabe? E que o orgulho é o que nos impede de perseverar nisso. Porque uma pessoa orgulhosa, ela quebra a cara, mas não dá o braço a torcer. Ela prefere quebrar a cara do que dar o braço a torcer. E nós precisamos nos sujeitar a esse processo, não resistir a ele. A disciplina, aqui nos originais gregos, a palavra disciplina nos originais está no sentido de uma instrução que aponta para o crescimento em virtude. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos dá uma instrução do caminho a ser seguido para o crescimento. E é isso que Deus faz em nós quando passamos por esse processo de ferida, de cura. Sabe, quando não tínhamos Deus, andávamos distantes dele. Sofríamos por coisas que não nos traziam crescimento, muitas coisas. Como falamos sempre, o sofrimento é inevitável, o crescimento é opcional. E agora com Deus, temos a opção de crescer, mas do jeito certo. Deus nos quer maduros, íntegros, sem que nos falte nada. Ele quer nos ver crescer curados, mas para isso acontecer, vai doer. Você vai ver certas atitudes, pensamentos, hábitos seus que não estão em sintonia com o céu. Vai ver crenças erradas que te limitam, que te impedem de crescer, e para mudar elas, vai ter que haver um esforço enorme, contínuo, doloroso aí dentro. Mas você precisa perseverar e sujeitar ao processo. E principalmente, moer todo o seu orgulho, quebrar o seu orgulho. Quanto mais orgulhoso você for, mais difícil será a cura. Talvez pode ser que ela nem aconteça. Seja humilde, sabe, diante de Deus. Isso vai te ajudar. Reconheça as suas fraquezas, os seus erros. E como eu costumo dizer, o orgulho te torna fraco, mesmo você se sentindo forte. A humildade te torna forte, mesmo você se sentindo fraco. O orgulho te torna fraco, mesmo você se sentindo forte. A humildade te torna forte, mesmo você se sentindo fraco. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Os frutos virão da perseverança. Haverá frutos nesse processo, mas você precisa perseverar. Hebreus 12, que estamos lendo, mas no verso 11 ao 13 diz: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Veja, esse processo de ferida e cura da parte de Deus que estamos falando hoje se chama disciplina. Você entendeu isso? E aqui está claro que na hora que estamos passando pela disciplina, é algo que não nos traz alegria, tranquilidade, mas tristeza. Mas há algo mais claro que isso aqui na palavra que acabamos de ler. Diz, porém mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando a Bíblia diz, mais tarde produz fruto, está nos dizendo, nos lembrando que se leva um tempo para que o fruto desse processo se manifeste. Não é na hora, não é imediato. E o autor de Hebreus aqui cita mais uma vez a frase do amigo de Jó, só que dessa vez está em Jó capítulo 4, um verso antes, mas é o mesmo amigo, no verso 3 ao 5. Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. O autor de Hebreus, ele faz um paralelo ao que o amigo de Jó disse para Jó, naquele mesmo processo que falávamos um pouco antes. Então olhe bem para isso, porque se você não passou por isso aí, certamente um dia você vai passar. O amigo de Jó estava lembrando que ele muitas vezes foi alguém que fortaleceu os outros, que ajudou, mas que agora na hora dele passar por esse processo, ele não estava tendo paciência consigo mesmo, estava apavorado.
E hoje eu aqui estou para te lembrar exatamente isso. Quantas vezes você que me escuta aqui hoje, quantas vezes você foi alguém que teve uma palavra de consolo, que ajudou Deus a curar as outras pessoas e que quando chega a sua vez você não tem paciência. Então deixe Deus trabalhar em você, porque na verdade o fruto desse processo virá quando você for curado e das suas feridas usar a sua história de vida, do seu processo para ajudar novamente a outros a passarem pelos processos deles. Mas você precisa perseverar, ter paciência com você mesmo e entender que a cura vai te apontar a um destino, vai trazer fruto para a sua vida e desse fruto outros serão abençoados. E eu repito o que o autor de Hebreus disse aqui: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Se você está cansado, desanimado, não está suportando esse processo de cura, de dor, de ferida, eu estou aqui para te lembrar, para te ajudar a se levantar hoje, a levantar para vencer, para te lembrar que há um caminho reto a ser seguido, que você nasceu para vencer, que a partir do seu processo outros virão a ser curados, fortalecidos, porque o melhor lugar para ser ferido, para ser quebrado, é nas mãos de Deus, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo aí dentro de você. E eu encerro aqui hoje dizendo para você que a disciplina de Deus não só aponta a direção certa, mas ela nos capacita a trilhar o caminho. A disciplina de Deus não só aponta a direção certa, ela nos capacita a trilhar o caminho. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos, respire fundo, acalme seu coração em Deus, deixe Ele falar no seu coração. Ele tem dito tantas coisas nesse tempo, como temos sido abençoados com isso, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, por essa palavra, pela Tua revelação, pelo Teu processo, Pai, pela Tua disciplina, pela Tua cura. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Eu intercedo por ela para que o Senhor fortaleça ela nesse tempo, para que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê unção, capacita ela para suportar esse processo, a entender, a trazer consciência sobre a alma, sobre o espírito dela, sobre a fase, trazendo discernimento sobre a fase que ela está passando, e aponta, Pai, o caminho certo para ela. Cura, lava todas as feridas, que ela tenha, Pai, cicatrizes de vitórias e não feridas ocultas. Que o Senhor dê a ela discernimento, alegria, que hoje seja um dia de paz, de boas notícias, de respostas do céu, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra aqui, reage aqui no grupo, comenta no Spotify, no YouTube, se inscreva nos nossos canais, mas principalmente, compartilhe com alguém. Eu sei que tem alguém esperando por essa mensagem hoje, para que Deus lembre ela do processo, da cura, da direção certa, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixe o rio correr através da sua vida. Só envie essa mensagem, deixe que Deus faça o que precisa ser feito. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.